Salve Imaginazéticos, está no ar e nas redes o Imaginazé, o seu panfleto eletrônico em formato de podcast, o podcast que traz assuntos do cotidiano, mas com doses, com colheradas de reflexão, para você não normalizar assuntos que não devem ser normalizados. Aqui nesse microfone, eu, Rodrigo Gonçalves, fazendo o roteiro e apresentando este podcast. No microfone oculto ali, Éder Novaes, com aquela ginga e a malandragem carapicuibana, fofinho, dá um oi pra galera. Salve galera, tudo bem? Depois da vinheta, a gente começa esse papo. Imagina, Zé. Imagina, Zé. Hoje trouxemos no Imagina Zé um tema sobre racismo no ambiente de trabalho. Será que o racismo no ambiente de trabalho é percebido por todos? Será que o racismo no ambiente de trabalho não é só mais um mimimi, um papinho? Será que todo mundo consegue perceber quando isso acontece? Hoje nós trouxemos um camarada aqui, advogado especializado no tema. Ele é bacharel pela PUC de Campinas, especializado em Direito Processual Civil na PUC Minas, tem uma extensão em temas atuais do direito do trabalho pela Faculdade do Largo São Francisco, da USP, e o Micael traz uma visão aprofundada sobre a legislação e práticas que impactam o cotidiano profissional, promovendo um espaço de reflexão e conscientização. Micael, obrigado pela presença aqui no Imagina Zé. Eu me sinto lisonjeado pela presença aqui. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado por me fazerem ecoar um pouco a voz da população negra aqui com esse tema muito relevante. A gente vai tratar de um tema que eu acho que é muito importante para todos que nos ouvem. E aí eu deixo esse recado especial, que acompanhem, aprofundem no tema e prestem atenção, porque o papo vai ser muito importante. Muito bem. Micael, eu fiz 3 provocações aqui no começo. Eu queria que você já começasse e pode ir com a voadora no peito, rapaz. Que aqui não tem ideia, não. Aqui nós, como eu falei no episódio anterior, aqui nós está na cozinha de casa. A cozinha de casa é o lugar onde todo mundo senta para conversar, né? Onde a família senta. Então, sinta-se à vontade e vamos que vamos. Muito bom. Primeiro, eu gostaria de me apresentar como um advogado sindical. Isso é muito importante. Eu tenho uma atuação muito robusta no âmbito do direito sindical em defesa da classe trabalhadora. E o que é um sindicato, basicamente? Um sindicato ele emana da organização do povo, da classe trabalhadora, dos trabalhadores de uma determinada categoria, que de certa forma se aquilombolam, se unem, se reúnem em defesa daquele que é o interesse coletivo, que é o interesse comum. E quando a gente fala de racismo do ambiente de trabalho, a gente precisa primeiro fazer uma digressão para a origem do racismo no Brasil. Porque a gente tem no Brasil 3 formas principais de perpetração do racismo. Primeiro, o racismo institucional, que é aquele racismo que está institucionalizado tanto no âmbito público quanto no âmbito privado. Essas relações que se moldaram no Brasil, elas estão impermeadas do racismo na sua origem, na sua construção primária. Temos também o racismo estrutural, que esse está estruturado no âmbito político estadual, estatizado no Brasil. Todos os âmbitos públicos, empresas públicas, a política pública, econômica, social, ela está permeada do racismo. E, portanto, o racismo estrutural dificulta que a população negra tenha acesso, inclusive, à educação de qualidade, que seria uma forma de ruptura com esse sistema de exploração. E o terceiro ponto, que para mim é um pilar que mantém o racismo no Brasil, é a chamada necropolítica, que é uma teoria trazida pelo nosso grande filósofo camaronês Wesley Bembe, que estabelece que o povo preto ele sofre diariamente uma perseguição da sua própria vida e tiram de nós, inclusive, o direito a acesso ao conhecimento. É a morte da população negra estatizada.
diante da necropolítica, morte política, é o que nós temos no dia a dia em todas as relações, cria-se uma política de extermínio da população negra. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, nós tivemos uma grande discussão, inclusive do movimento negro, em relação ao Smart Sampa, que é uma política pública de implementação de câmeras de reconhecimento facial que teriam por finalidade, na concepção do Estado, identificar com mais facilidade aquelas pessoas que seriam as autoras de crimes. Por coincidência, a gente sabe que os criminosos na concepção do Estado têm CEP, têm cor e têm origem. Exato. E com base nessa identificação facilitada por meio do Smart Sampa, por exemplo, haveria, evidentemente, um aumento no número de pessoas pretas presas. Só que esse tipo de política, de necropolítica, possibilita erros, inclusive, na identificação. No caso da Smart Sampa, a gente tem dados, inclusive apresentados pelo então coordenador das polícias do estado de São Paulo, de que após as 18 horas, quando anoitecia, as câmeras não conseguiam captar claramente, de forma evidente, a imagem dos negros, principalmente os mais retintos. Isso gerava problemas de identificação. Então, veja, eu trouxe aqui um exemplo de política pública que possibilita a identificação de pessoas pretas com erros reconhecidos e que, de certa forma, extermina a possibilidade desse negro se defender, de evoluir, inclusive, no debate da defesa própria. Partindo disso, trazendo para o âmbito das relações de trabalho, né, o racismo no ambiente de trabalho, muitas vezes, ele é perverso, companheiro. Porque, às vezes, vem do próprio colega que exerce a mesma função que você. Exato. Né? A gente tem aqui na base dos químicos, por exemplo, né, trabalhadores que exercem funções de operadores de extrusora, de injetora, de máquina de corte e solda. São trabalhadores que estão ali no chão de fábrica, exercendo a mesma função. E ali começam a ter as chamadas piadas, que nunca podem ser tratadas como mimimi, como brilhantemente você colocou aqui no início da conversa, né? Essas piadas, elas têm nome. É o chamado racismo recreativo. E quando a gente fala de racismo recreativo, a gente fala da imputação àquela pessoa que é vítima do racismo de uma condição muito perversa, porque ela não consegue sequer se desvencilhar dessa prática racista no dia a dia. Porque os próprios colegas falam, é brincadeira, não leva a sério. Reagir a uma coisa como essa vai parecer violento, né? Exato. E aí, a gente nunca pode considerar a defesa do oprimido, a reação do oprimido, trazendo ela ao mesmo pé de igualdade e de relação de força com o racismo e a opressão do opressor. Então, não deve haver uma equiparação dos atos. E nesse caso do racismo recreativo, eu atendo muitos trabalhadores no dia a dia. Eu sou um advogado que tem por hábito fazer plantão no sindicato, então eu faço plantões nos sindicatos onde eu atendo. Inevitavelmente eu recebo essas denúncias dos trabalhadores que sofreram atos racistas, o chamado racismo recreativo, por exemplo, e que eles falam, Micael, como eu posso lidar com esse tipo de situação? O que é que eu faço? Tem um caminho jurídico que deve ser adotado para lidar com esse tipo de situação, porque a empresa é responsável pela prática do racismo. Dentro da relação de trabalho, o empregador ele detém o risco do negócio e, portanto, ele deve adotar medidas para elidir esse risco aos seus trabalhadores. Eu até coloquei uma pergunta aqui, Micael, era exatamente nesse sentido, porque o direito é algo técnico, né? Você está citando aqui o direito, e às vezes é até uma questão um tanto quanto, como que eu posso dizer, difícil, digamos assim. Como o trabalhador elaborar o ônus da prova? Como colocar a prova de que ele foi vítima do racismo? Você diz que a empresa ela precisa tomar medidas para que isso por questões óbvias aqui na minha visão também. Mas como proceder aí? Porque às vezes a gente pode ter um camarada que está sofrendo esse processo, quando ele chega no RH ou quando ele chega numa chefia, quando ele chega, ele é meio que fala assim, mas como é que a gente vai combater isso? Sim, há uma grande dificuldade não só no âmbito das relações de trabalho, como no âmbito social em geral.
como produzir provas de que você foi vítima de racismo. O trabalhador muitas vezes tem essa dificuldade, a pessoa que sofreu racismo tem essa dificuldade. A primeira forma de contato que esses trabalhadores têm comigo, geralmente, é no sentido de que, Micael, eu venho sofrendo essas práticas, eu não tenho nenhuma prova, porque eu nunca gravei, nunca consegui uma testemunha para testemunhar, e eu não sei como lidar com isso. Então, o primeiro ponto é, muitas das empresas têm um canal de denúncias interno chamado compliance. Compliance. Tá. Então, esse trabalhador, inicialmente, ele pode fazer uma denúncia ao canal de denúncia da empresa, ao compliance da empresa. Uhum. E aí a empresa tem o dever de iniciar um processo apuratório, ouvindo pessoas que trabalham com a vítima do racismo, que são os colegas de trabalho, ouvindo o autor do crime, da prática racial, e inclusive aplicando penalidades que podem ser escalonadas desde advertência até suspensão e demissão por justa causa, a depender da gravidade do ato racista, nessa pessoa que praticou o crime racista. Tá? Então, apurar-se inicialmente pela empresa é o primeiro ponto de partida. Segundo ponto de partida, testemunhas, pessoas que viram. Geralmente, quando a gente fala de racismo recreativo, a gente não fala daquele racismo velado, em que o superior hierárquico ele chama de canto e fala ali afastado de todo mundo. O racismo recreativo, geralmente, ele vem diante de todo mundo, inclusive porque a piada ela só faz sentido se tiver, além do interlocutor, ouvintes. Então, geralmente, é um crime praticado em público. Né? E, via de regra, outros colegas, apesar de terem medo de represália, caso se expuserem a denunciar o que vivenciaram, costumam se disponibilizar para testemunhar, porque é um crime odioso o crime do racismo. Exato. Então, geralmente, essas pessoas que sofrem o racismo recreativo, elas conseguem algum colega para testemunhar a prática racista. Então, aí há a possibilidade de se conseguir a prova testemunhal junto da prova documental, que seria toda a apuração por um canal de denúncia da empresa, que seria o compliance. Para além disso, existem outras medidas que podem ser adotadas também. Esse trabalhador ele pode registrar um boletim de ocorrência para que a Polícia Civil apure o crime que lhe foi imputado e que lhe foi praticado. Procurando o sindicato, se a gente verifica que essa é uma conduta repetitiva dentro dessa empresa e que não aconteceu só com esse trabalhador, mas com outros trabalhadores também, a gente pode fazer uma denúncia ao Ministério Público do Trabalho para que se instaure um inquérito civil contra essa empresa e que se constate se essa empresa está adotando medidas para elidir esse risco. De fato, você está trabalhando para que isso não ocorra mais. Né? Exato, porque as empresas devem ter uma cartilha antirracista. Quando a empresa cria o seu plano de negócio, ela tem que estabelecer, junto com o plano de cargos e salários, junto com os procedimentos internos, um procedimento também de conduta. Uma norma de conduta dos seus funcionários e, dentre eles, principalmente, aqueles que detêm um cargo gerencial, um cargo ali que tem o poder de supervisionar os demais trabalhadores. Então, adotar medidas pela empresa para elidir esse risco dos trabalhadores sofrerem o racismo é fundamental. E isso tem que ser fiscalizado e apurado. Então, os trabalhadores podem fazer prova por meio do canal de compliance, podem conseguir testemunhas, e a prova testemunhal é fundamental. Tá? E, além disso, procurar um advogado que vai orientar a judicializar, por uma ação judicial, denúncia junto ao Ministério Público do Trabalho se for uma demanda coletiva, e boletim de ocorrência para se apurar a prática individualizada daquele indivíduo que praticou a conduta racial. Se puder procurar um advogado que seja especialista na causa, seria até melhor, né? É fundamental. É fundamental, porque vai entender a dor que o trabalhador está sentindo, né? É importante você ter lugar de fala nessa situação, né? Em situações como essa. Você citou aqui uma coisa que eu acho que é importante a gente pensar, que é o racismo estrutural. O racismo estrutural, se você não tem muito contato com esse termo ainda, você pode, para traduzir a grosso modo, você vai ter uma acumulação, ou seja, pessoas enriqueceram através do racismo. E a sociedade, ela criou mecanismos institucionais que reproduzem esse racismo. E por isso eles estão aí no ambiente corporativo de forma muito naturalizada, muito natural, né? As pessoas veem cargos de chefia como pessoas brancas e tudo mais, e até em alguns casos
Micael, quando você vê um gerente, um diretor, nos pouquíssimos casos que a gente tem casos, são muito poucos dirigentes, né, executivos, trainees, que são negros. E tem muita gente que até reclama. Eu queria citar um caso aqui que é interessante, porque teve uma empresa, inclusive ela já foi, eu andei pesquisando aqui na última semana, ela já foi notificada, inclusive, por casos de racismo, mas ela fez um programa que ficou público sobre trainee, era um programa para trainee negros. Eu não sei se você se lembra da repercussão, mas a repercussão disso, muitas pessoas vieram às redes sociais dizer que isso se tratava de um caso de racismo reverso. Porque isso era racismo, mas não o racismo que a gente está debatendo aqui. Era um racismo contra brancos, porque aquilo não poderia existir. Que o fato daquela empresa criar um programa de trainee para negros era discriminar discriminar o branco. Tivemos uma decisão recente que reconheceu a impossibilidade de existência do racismo reverso, porque as condições que a população negra foram impostas lá atrás, desde que os nossos antecessores, os nossos irmãos vindos de África foram escravizados, porque eles não nasceram na condição de escravos, eles foram escravizados, né? Aquelas condições que foram impostas pelo homem branco ao negro, elas não se refletem aos brancos. Portanto, é um absurdo jurídico, político, socioecológico, socioeconômico se dizer que o branco pode sofrer um racismo reverso. Então, já há um entendimento consolidado de que não existe a prática de racismo reverso. O racismo reverso é uma falácia. E aí, eu vou trazer para vocês uma questão que eu acho que é fundamental a gente estabelecer aqui. Eu sou um adepto da teoria marxista do direito. O que isso quer dizer? O direito, por si só, ele não tem a condição e o condão de promover a ruptura com as relações de exploração. O direito, ele é um instrumento de manutenção das forças de exploração capitalista e, portanto, por sua origem primordial e básica, ele nunca possibilitará que o negro, que o trabalhador, ascenda dentro dessa relação de exploração. E aí a gente tem teóricos, como por exemplo o Pachucanes, que ele faz uma análise aprofundada do direito e das relações socioeconômicas para trazer como a população, a classe trabalhadora, conseguiria essa ruptura com essas forças de exploração para, enfim, obter o Estado socialista. Mas, para além disso, por que eu trago essa reflexão, né? Quando houve a escravidão no Brasil, que foi por um período muito prolongado, aqueles que detinham a força de exploração e o meio de produção, eles cederam diante de pressão externas a, de certa forma, uma ruptura com o sistema colonial de exploração escravista, que foram as chamadas leis abolicionistas. Lei do ventre livre, lei do sexagenário, Eusébio de Queiroz. Essas leis tinham por si o condão de romper com a estrutura de exploração escravista? Não. Porque, repito, o direito ele não possibilita por si só a ruptura com o sistema de exploração. Mas, de certa forma, essas leis, né, foram criadas para criar-se um imaginário de que havia o ideal abolicionista, que não havia. Os negros eles não conseguiam, por aquelas leis, serem abolidos. Eles continuavam trabalhando até a morte antes de atingirem os critérios previstos naquelas leis respectivas. O Estado acabava protegendo o escravizador, né? Exato, porque o preto ele era tido como uma mercadoria. Exato. Era tirada de nós a humanidade. E aí, quando eu falo do racismo estrutural, trazendo a perspectiva jurídica, a perspectiva do direito nessas relações de exploração, é disso que eu estou falando. O racismo estrutural ele permeia todas as relações sociais, econômicas, ambientais, não possibilita que o preto ele tenha acesso à cultura, educação, saúde e inclusive ao aquilombamento, que vai possibilitar que o preto ele consiga se reunir com seus pares e juntos construir mecanismos e meios de romper com essa estrutura de exploração. E aí, quando a gente fala da criação de cargos de trainee direcionados especificamente para a população negra, para jovens negros,
é uma política reparatória. Exato. É uma política de reparação a toda aquela história de exploração em que, quando houve a abolição da escravatura, os negros não foram reinseridos na sociedade com cargos, salários e um plano de Com educação terra, qualificada, terra também, exatamente. Sim. Então, quando lhes foram estipadas todas as condições de um convívio social, garantindo a dignidade da pessoa humana básica, a gente precisa hoje estabelecer critérios mínimos de reparação. E aí a gente traz o exemplo das políticas de cotas nas universidades, dessas políticas de cotas em concursos públicos e das políticas de cotas também, como é o caso dos trainees, dentro das empresas privadas. É fundamental para a gente trazer um pouco de equilíbrio nessa relação que é desequilibrada e que dificilmente vai alcançar o equilíbrio num curto espaço de tempo, porque são políticas de longo prazo. Aliás, você falou do direito ao aquilombamento, né? Nós tivemos um episódio extremamente recente que cara, eu ia chamar de um político, mas, cara, bom, enfim, ele chegou a fazer um comentário extremamente pejorativo aos quilombolas, e esse agrupamento, né, tem sido fortemente atacado pela bancada ruralista, pela bancada da bala, e isso tem sido algo, assim, de necropolítica mesmo, de fato, é algo violento e a gente não pode naturalizar essa violência do Estado como algo comum, é algo absurdo para quem é trabalhador. E eu falei isso no episódio passado, nós gravamos com um camarada, o Juninho, e ele trazia o 100 anos do Clóvis Moura. Aliás, se você não assistiu, assista o episódio, que foi muito interessante. E ele falava um tanto dessa questão, né? O Clóvis Moura traz esse tema da quilombagem, do direito à insurreição por estar sendo violentado. E nós, como trabalhadores, eu tenho uma origem operária, né, familiar, o Fofinho também. Eu acho que quem tem uma origem trabalhadora na família tem que é 95% desse país, né? Diga-se de passagem, tem a obrigação de discutir o tema e apoiar medidas que são de reparação histórica. E isso não tem como negar. O Juninho coloca uma coisa interessante, que ele fala da mesma forma que esses proprietários herdaram as terras, herdaram tudo que veio do descobrimento do Brasil, os trabalhadores negros acabaram, por herança histórica, herdar o que herdaram hoje. Quer dizer, herdaram nada. O Estado não reparou em nenhum momento a escravidão no Brasil. Então, o racismo, ele é uma pauta oriunda ainda da escravidão. A gente acha que faz muito tempo, né, que acabou a escravidão. E se você pegar num período histórico a escravidão, o período que foi encerrado no Brasil, é pouquíssimo tempo. Se você pegar ainda, você ainda vai ter uma avó, uma bisavó. Minha bisavó foi escravizada, inclusive, né? E você vai ter isso muito próximo da sua família. Vai ter alguém, uma veia muito próxima ainda ali aberta. A ferida ainda está aberta. Vou te trazer um exemplo, inclusive, desculpe interromper. Imagina. Mas a gente estava conversando aqui um pouco antes, inclusive. Eu venho da Chapada Diamantina, interior da Bahia. Lá nós temos um quilombo, que é o quilombo do Remanso. Né? A Chapada Diamantina, ela cresceu em torno da exploração do diamante. Lá havia uma população negra que foi usada como mão de obra para a exploração do garimpo de diamante. Houve a ruptura com essa exploração e a proibição da exploração do diamante em 1994, que foi no ano que eu nasci, inclusive, e aí eles tiveram que criar uma segunda atividade econômica, que foi o turismo, por ser uma região muito bonita. Mas lá existe esse quilombo e é uma força de resistência, assim como existe em todo o Brasil. O que acontece? A gente precisa fazer uma digressão para lembrar que as capitanias hereditárias, elas foram criadas e foram entregues aos donatários, que eram geralmente fazendeiros de famílias com muito poder econômico e político.
para administrar essas capitanias. Tivemos a capitania de São Vicente, que abrangia aqui todo o estado de São Paulo praticamente, e tínhamos a capitania de Pernambuco, que foram as duas mais prósperas ali no período colonial da história do Brasil, né? E dessas capitanias, outras foram criadas, porque não havia a possibilidade de o detentor de capitania gerir uma área muito grande, portanto, outras capitanias foram criadas para facilitar a gestão. E os negros, quando foram trazidos de África como escravos, eles eram uma parte da capitania, em termos de objetificação da pessoa. Eles eram um ativo. Né? É um ativo. Exato, eles eram um ativo econômico. Uma capitania, quando era vendida com seus escravos, como se fossem parte dela. E aí, como a gente desconstrói esse imaginário de objetificação do negro, né? Isso é muito difícil. E isso só vem com resistência. Exato. E a principal forma de resistência é o aquilombamento da população preta. E daí a importância dos quilombos, ainda lá no período das lutas abolicionistas. O quilombo foi a primeira forma da população negra se organizar em termos geográfico mesmo, em luta de terra própria, em luta de direitos próprios, em luta da sua existência e sobrevivência. E hoje a gente tem os quilombos contemporâneos, né? Que ainda permanecem, esses quilombos, em luta dos direitos fundamentais da população negra. E quando eu falo no aquilombamento, eu trago inclusive para a luta trabalhista, e principalmente para a luta trabalhista. Sim. A gente teve em 2017 a reforma trabalhista, que na verdade veio para precarizar as relações de trabalho. Alguns doutrinadores, inclusive professores ali da Faculdade de Direito da USP, falam inclusive na morte do direito. Alguns falam que o direito ele está morto e enterrado, o direito trabalhista, porque essa precarização advinda, sobretudo, da reforma trabalhista, dificultou o acesso à justiça da população que mais precisa de acessá-la, que é o trabalhador. Houve a imputação ao trabalhador da possibilidade de arcar com custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, caso perca a ação. Isso reduz o número de ações distribuídas, né? E por que eles fazem isso? Qual o objetivo da reforma trabalhista? Enfraquecer a luta coletiva dos trabalhadores. A gente trabalha com pêndulos no direito, já que o direito é um instrumento, repito, de manutenção do capitalismo. Então, quando a gente tem um governo um pouco mais progressista, que visa um pouco mais o direito comum, a gente tem a perpetração de leis que vão, de certa forma, proteger um pouco mais a classe social que é mais explorada. Quando a gente tem um governo retrógrado que visa a defesa do detentor do capital, a gente vai ter a precarização das relações. Isso vem com a terceirização, com a reforma trabalhista e com vários outros temas que precarizaram a relação de trabalho. E aí nasce a importância das organizações sociais e sindicais em defesa da classe trabalhadora, porque o sindicato ele nasce de uma origem comum, de interesse comum. E quando eu falo do sindicato como organização, ele é fundamental, inclusive, no combate ao racismo nas relações de trabalho. Porque o sindicato ele tem 3 pilares que são fundamentais para proteger o trabalhador negro. Primeiro pilar, a recepção desses trabalhadores. Via de regra, os sindicatos eles disponibilizam de advogados, que aí entra o atendimento qualificado e humanizado para a população negra. A gente precisa de profissionais qualificados para atenderem essas demandas. E, via de regra, o sindicato faz plantões jurídicos que atendem esses trabalhadores. Então, eles têm que fazer esse atendimento humanizado do trabalhador vítima de racismo para conseguir dar um acalento para esse trabalhador e encaminhamento jurídico em defesa da tutela do bem jurídico que foi lesado desse trabalhador. O segundo pilar é a formação. O sindicato, como um aquilombamento de trabalhadores, ele tem que promover uma formação qualificada para esses trabalhadores, antirracista, para sua direção e para os trabalhadores sócios e não sócios da sua base. Então, o sindicato tem esse papel fundamental de organização. E o terceiro pilar, por fim e não menos importante, tá? É o papel do sindicato dentro das suas convenções coletivas e acordos coletivos trazerem cláusulas antirracistas e de inserção, sobretudo da população negra, em cargos de maior repercussão e maior relevância econômica, política e
e sociais dentro da empresa. E aí a gente entra nos cargos de direção, cargos de gerência, como você trouxe agora um pouco mais cedo. Então é muito importante a relação do trabalhador com a relação do sindicato. E lembre-se, dentro das empresas temos trabalhadores de diversas cores, diversos tons de pele, que aí é o chamado colorismo. Exato. É óbvio, é evidente que quando a gente faz a segmentação das camadas sociais e das cores dentro das relações de trabalho, a gente tem que o homem branco, que vem da mesma origem do homem negro, ele tem mais privilégios. A mulher branca tem mais privilégios do que o homem negro. O homem negro, por sua vez, tem menos privilégio do que a mulher branca, mas tem mais privilégio do que a mulher negra. A mulher negra, nessa relação, ela é extremamente explorada e muitas vezes desprestigiada em relação aos outros. E quando a gente entra para aquela camada dos LGBTQIA+, né, a relação com eles é muito pior. É muito pior. É muito pior. Então, essa segmentação da exploração, ela tem cor, ela tem camadas específicas, ela tem direcionamento, e a gente sabe que quanto mais estigmatizado dentro dessas camadas, pior é a sua possibilidade de ascensão econômica, social dentro da empresa. As oportunidades não são iguais. Inclusive, elas dependem de quem está te avaliando para te dar essa oportunidade. Exatamente, né? Se você é um LGBTQI e você tem, por exemplo, uma pessoa que está te avaliando que é um conservador extremista, você nunca vai conseguir, ainda que você seja super qualificado para aquela vaga, obter aquela vaga. Então, e se tudo isso tem que for ser observado. uma mulher trans, é pior ainda, né? Exatamente. Ela acaba tendo que se provar muito mais, né? Sempre muito mais. Você tem que provar muito mais que você é qualificado, que você é capaz, que você tem competência. Então, essa prova é diária. Se você não se provar diariamente, você não se sustenta no cargo. Isso na não posição. tem como negar, né? Tá, os dados estão todos aí, né? Quem quiser é só procurar que vai achar informação referente a isso. É só dar uma gugada, né? Porque é muito fácil. Eu peguei aqui alguns dados aqui. Eu peguei alguns dados sobre desemprego. Se você pegar aqui em 2023, pelo menos é o dado que eu tenho aqui pelo IBGE, o desemprego entre brancos é de 9,3%. Entre pessoas negras, esse percentual já sobe para 13,9%. Né? Esses dados devem ter tido uma alteração, porque nós já estamos em 2025, mas isso é só para a gente ter um balizamento. Né? O rendimento médio de trabalhadores brancos é de 74% a mais que trabalhadores negros. Então isso vem ao encontro assim, preciso do que você está falando. Né? Sim, sim. E é muito bom você complementar, porque, por exemplo, a gente tem o dado de que a cada 23 minutos morre um jovem negro. Exato. O jovem negro ele não tem acesso ao único pilar que possibilita que ele rompa com essa força de exploração, que é a educação. A gente sabe que no ócio, e aí quando eu falo ócio, não é o ócio de trabalho, mas é o ócio intelectual. O ócio de você ter tempo à disposição para conseguir estudar e desenvolver o intelecto para assumir novos cargos. Então, a mulher na relação de trabalho, ela muitas vezes tem a dupla jornada. Ela tem o trabalho no ambiente fabril e tem o trabalho em casa. E aí entra a relação machista de exploração também, que até nisso, nas relações sociais comuns, a mulher também é precarizada. E aí como a gente vai tratar dessas relações desiguais e tentar trazer uma igualdade na competição por um cargo? Por políticas inclusivas, né? Devem, de fato, haver cotas para você garantir que dentro da desigualdade haja uma igualdade. Sim. Não há de se falar em mérito quando as condições de partida são desiguais. A mulher branca, o homem branco não tem que se preocupar com as mesmas coisas que um homem negro ou uma mulher negra. Então não há igualdade ou meritocracia em alcançar o mesmo cargo quando essas condições são totalmente desiguais. Completamente diferentes, né? Na nossa base, de todas as empresas aqui da região onde a gente atende, de Osasco até Cotia, Santana de Parnaíba, a gente tem acompanhado que as grandes empresas, apesar
de tentarem promover políticas inclusivas, como você disse hoje mais cedo, mantém os cargos de direção com pessoas brancas. Muitas vezes com homens, na sua grande maioria, poucas vezes com mulheres. E esses dados se comprovam na realidade fática. Sim. Tá? Hoje, além do racismo e injúria racial que tem sido praticada, nós temos acompanhado também crescente no número de racismo religioso, que evidentemente tem uma ligação direta com a prática do racismo pelo tom de pele. Sim. Atendi recentemente uma trabalhadora, e aí eu vou trazer um caso concreto que eu acho que é muito importante a gente entender, que ela, por uma atividade da religião de matriz africana que ela pratica, ela precisou raspar o cabelo. Uhum. E estava usando as guias escondidas, mas precisava usar no horário de trabalho. E aí alguns colegas dessa mulher começaram a discriminá-la por sua religião, falando inclusive que era coisa do diabo, imputando à sua religião crenças de outras religiões, já que na sua religião não existia diabo ou Deus, tá? E dizendo que não queriam trabalhar no mesmo ambiente que ela. Isso é uma evidência de prática do racismo religioso, que está diretamente ligada à prática do racismo por tom de pele. Inclusive, estão tipificados, tanto no artigo 5º, quando prevê que a prática do racismo é crime inafiançável e imprescritível nos termos da lei, quanto no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, que traz o crime de injúria racial. E no ano passado, inclusive, no ano de 2023, houve uma alteração legislativa que trouxe a equiparação do crime de injúria com o crime de racismo, trazendo maior penalidade ao crime de injúria racial, para tentar de fato equiparar. Porque antes o crime de injúria racial ele era um crime que era mais brando no termo de penalização, não no termo do ato propriamente dito, mas a penalidade aplicada era mais branda, de 1 a 3 anos de reclusão. Né? E aí houve uma majoração da pena a depender de determinadas circunstâncias. Por exemplo, crime praticado em ambiente público, campos de futebol, estádios de futebol, aqueles crimes que ficaram com grande repercussão, por exemplo, contra o Vini Júnior, que ganhou repercussão. Contra o ex-goleiro do Santos, Exato, o Aranha. Inclusive, a gente teve o prazer de conversar com o Aranha há algum tempo atrás. Né? Ele traz reflexões bem aprofundadas sobre o tema. Ele parece ser um militante, né, da causa. Sim, bem interessante. Ele continua militando até hoje, depois de aposentado no futebol, inclusive. E assim, quando a gente fala de crimes praticados em âmbito público, trazendo para a esfera trabalhista essa alteração legislativa da equiparação da injúria racial com o racismo, a gente tem assembleias, por exemplo, de campanha salarial do sindicato. Pode haver a imputação ou a prática de crime racial no meio coletivo em relações trabalhistas. E essa majoração da pena, na nossa concepção, também se aplica. Então é importante esse avanço legislativo de trazer equiparação, inclusive reconhecido judicialmente por jurisprudência, de que o racismo é tão grave quanto a injúria racial. E qual é a grande diferença? O crime racial ele pode ser distinto entre crime coletivo, que é o racismo, quando é praticado contra um grupo de pessoas, um grupo de trabalhadores que atinge toda a coletividade, ou a injúria racial quando é praticado de forma direcionada, quando o agente do crime ele se direciona diretamente à vítima para lesionar a sua honra individual e subjetiva. Trazendo em poucas palavras, se eu falo que negros são inferiores aos brancos, estou sendo racista. Se eu falo que um negro determinado ele é inferior a mim, ou é inferior a um outro branco específico, está praticando o crime de injúria racial contra aquele negro específico. Só que ambos os crimes são odiosos. Ambos os crimes têm que ser penalizados de forma severa. E de forma bastante rigorosa, concordo. Exato. E antes havia, inclusive, essa possibilidade de desconfiguração do crime de racismo para o crime de injúria racial. Havia uma desqualificação. E era uma forma do racista reduzir a penalidade e a punição. Hoje já não há mais essa possibilidade por conta da equiparação. Nós vimos aqui, se você pegar no último período e procurar aqui na internet, hoje em dia a facilidade da internet sobre crimes de injúria racial, você vai encontrar inclusive juíza contra, se não me engano, contra um entregador de aplicativo, né? Sim. Que isso meio que
a impressão que dá é que determinadas posições políticas saíram dos esgotos e agora eles acham que isso é só uma questão de opinião. Né? Mas isso é institucionalizado. E aí Sim. eu vou trazer, inclusive, teorias antigas do direito que justifiquem isso. Tá? Havia a chamada teoria lombrosiana do direito, que era amplamente praticada no passado, que era a teoria de que o negro é o criminoso nato. Uhum. E por conta da sua condição, inclusive fenotípica, ele estava predisposto com mais naturalidade do que o branco a praticar o crime. Era uma teoria eugenista, era uma teoria extremamente racista. Inclusive com uma premissa que é combatida e assim, é extremamente equivocada, né? Sim, premissa. Mas geralmente eles partem de uma premissa equivocada para concluir, para chegar numa conclusão equivocada. Não tinha base teórica, científica nenhuma. Exato. Mas essa teoria foi amplamente aplicada. E até hoje, né? Exato. Nós temos uma decisão que ganhou grande repercussão em Campinas, em que um magistrado ou magistrada, não vou trazer detalhes agora, mas tomou a decisão de que um determinado criminoso, ou melhor, o determinado autor do crime, ele não poderia ser o autor daquele crime porque ele não tinha as características do criminoso, que seriam um homem preto, um homem com aquele estereotipo racializado. E o autor do crime naquele momento era um homem branco, de olhos claros. Então ela alegou, na decisão dela, na sua fundamentação, que a ele não podia ser imputado aquele crime porque ele era branco. Ela aplicou a teoria lambrosiana do direito reversamente para tirar a imputação daquele crime àquele agente. E aí foi amplamente rebatida nacionalmente essa decisão, inclusive, ganhou grande repercussão. Mas por que eu trago essas informações? Porque essa teoria já foi superada há muitos anos. Sim. Grandes teóricos e filósofos do direito, né, já chegaram à conclusão, por A mais B, de forma simplória, inclusive, de que essa teoria ela não se sustenta. Porque é óbvio, não há base científica para essa teoria. Mas ainda assim ela continua sendo aplicada, inclusive nesses casos de racismo contra, principalmente, entregadores. A gente teve um caso recentemente do entregador que foi assassinado porque não quis subir para entregar no apartamento. Teve um agente penal que deu um tiro no pé de um outro... Foi na perna do entregador. Do entregador, subir, exato. Né? Não quis subir. E por que isso acontece? Por quê? E assim, só para ilustrar, só para lembrar, qual era a cor do entregador, né? Por coincidência, é sempre né? um homem negro ou uma mulher negra. E por que isso acontece? Eu respondo. Porque, primeiro, há o entendimento daquele que detém naquele momento uma certa força de exploração, que no caso esse agente, ele tinha uma posição na concepção dele hierarquicamente elevada em consideração ao entregador. Então ele entende que ele naquele ponto ele pode explorar, ele é o explorador, ele é o patrão, ele é o chefe. Sim. Quem manda é ele, portanto o preto, o subserviente, ele tem que entender e atender a demanda dele. Então, há uma desconexão da realidade nesse primeiro ponto. E segundo, se eu estou na posição de poder e eu posso subjugá-lo a ponto de exigir que ele suba no meu apartamento, eu posso também tirar a vida dele. Exato. Eu posso também atirar nele, se ele se recusar a fazer. Eu posso penalizá-lo. E aí, dentro da esfera trabalhista, as empresas podem penalizar os trabalhadores com advertência, suspensão, né? Então, é uma forma também que a própria lei criou de controle social e controle, inclusive, da exploração e do levante da classe trabalhadora, sobretudo negra. Fofinho, você ia fazer uma pergunta? Eu quero fazer uma pergunta que eu acho importante, que já passou bastante tempo da nossa conversa, tempo voa, né? Tamo esgotando o tempo. Que o Micael falasse um pouco do trabalho lá do escritório do Cascone. Importante falar um pouco. Sim, muito bom. Obrigado pela pergunta, né? Eu sou associado ao escritório Cascone Advogados. É um escritório que tem uma defesa muito robusta da causa social. Defendemos trabalhadores, defendemos sindicatos. É um escritório que tem por ênfase a atuação no âmbito do direito sindical e trabalhista. E nós temos um núcleo antirracista, em que atendemos pessoas vítimas de racismo em todo o Brasil, de forma gratuita. Então, pessoas que sofreram racismo,
no Brasil, hoje tem vários canais que podem denunciar. Inclusive, temos o DECRAD, que é a Delegacia de Crimes Especializados em Questões Raciais aqui em São Paulo. Mas muitas vezes essas pessoas elas têm dificuldade, inclusive pelos próprios canais e pela Defensoria Pública, já que tem o teto de atendimento, de conseguir um atendimento qualificado de advogados, de profissionais. Então, nosso escritório, por ser um escritório que tem uma atuação muito expandida e algumas unidades aí espalhadas, a gente se dispõe a fazer esse enfrentamento e atuar em defesa dessa causa, que é a causa antirracista. Inclusive, hoje, nós atendemos esse sindicato aqui, de onde a gente fala, que é o Sindicato dos Químicos Unificados, e a gente se propõe aqui, nos plantões jurídicos do sindicato, a fazer também esse atendimento às pessoas vítimas de racismo da nossa base, que a gente entende que a relação de trabalho é a relação de onde mais se insurgem as questões raciais. Então, é uma atuação muito importante, é uma pauta relevante, e a gente sempre levanta essa bandeira, profissionalizando nossos advogados e contribuindo com a formação dos dirigentes dos sindicatos que atendemos. Acho que isso é de extrema importância a gente trazer aqui, porque se algum trabalhador eventualmente se sentir nessa condição de discriminado, enfim, ele tem um espaço e esse espaço está ativo e está preparado para atendê-lo, inclusive não só atendê-lo, mas dar formação para que as outras pessoas, para que isso não se perpetue, né? Sim, é importante e muitas vezes a maior preocupação da pessoa que sofreu racismo é com a impunidade. Exato. Né? Muitos, quando nos procuram, eles falam, caramba, eu acho que não vai dar em nada. Dá em alguma coisa sim. A gente tem por experiência dos vários casos que a gente já atuou, em que o agressor ele sofreu penalidades. Então dá para discutir tanto na esfera criminal quanto na esfera civil a reparação do dano que essa pessoa vítima do racismo sofreu. E na esfera trabalhista, com ações judiciais demandando a empresa, há de se discutir a responsabilidade da empresa sobre esse crime do racismo que foi praticado. Exato. Micael, a gente estava conversando aqui no backstage, a gente estava até trazendo um caso aqui para você. Estou aqui pensando como é que eu traria esse caso aqui a público, mas acho importante que esse caso seja externado. Que aconteceu, eu presenciei um caso, era, digamos assim, a pessoa, ela se defendeu dizendo, não, eu só estava fazendo um elogio, né? Era fazer um elogio e assim, foi extremamente racista no elogio que fez. Inclusive, eu até falei para uma outra pessoa, ela falou assim, olha, você não achou o elogio, essa fala racista, porque você não é preto. Se você fosse, você se sentiria violentado. Mas, assim, a resolução desse caso, foi um caso num setor público da cidade que a gente fala. E eu na minha visão, assim, a situação teve um desdobramento não pelo ato do racismo, não porque foi interpretado como racismo, mas porque causou um constrangimento à administração da cidade. Aí eu queria que você comentasse essa questão, porque assim, isso me deixou... eu me senti violentado, porque apesar de... eu tenho uma amiga que ela diz que os alunos dela dizem que a gente que é pardo tem cor de paçoca. Eu achei engraçado até a questão. Eu, por ser pardo, né, por ser um cara não retinto, isso não significa que eu não tenho origens negras, né? Minha avó, minha bisavó, como eu disse aqui, foi escravizada. Então eu tenho origens negras, eu me sinto extremamente violentado quando eu presencio um ato desse. E é pior que muita gente fala assim, mas você nem é preto? Por que você está se sentindo mal por conta disso? Há um debate que foi levantado recentemente e que já foi, inclusive, pelo que eu tenho acompanhado, dirimido e exterminado, que é o debate da parditude. Pardo é papel. Pardo é papel. Pardo é papel. Um negócio... Você é negro. Nós somos negros. Eu me reivindico como negro. Exato. Foi levantado discurso sobre a parditude no sentido de que os pretos e negros reivindicam ascensão social e um status quo
uma posição na luta racial em defesa dos seus interesses. E aí os pardos, ditos pardos, se colocaram no meio dessa luta com um interesse claro, evidente. Aí quando eu falo claro é de forma subjetiva, mesmo no sentido de trazer a importância do colorismo e da introdução da cor branca nessas relações, para trazer a importância do legado branco nessas relações. Então, assim, se você, na concepção da parditude, é parda, você teve um aspecto branco na sua vida que também deve ser levado em conta. E aí a gente volta para aquela questão do racismo reverso. O branco não sofre racismo. Então, quando a parditude traz esse debate da importância da origem branca na relação de vida do negro, né, é um debate totalmente absurdo e descolado da realidade. Porque o branco, a parte branca da vida do negro traz privilégios, porque pelo colorismo o negro mais retinto sofre menos racismo do que o negro menos retinto, mas ainda assim o dito pardo, que na nossa concepção é negro, ele ainda sofre o racismo. Sim. Ele ainda é colocado numa situação de sujeição e de subordinação dentro das relações. Então, foi um debate trazido recentemente por um aluno universitário da parditude e tudo mais, e que foi rebatido, inclusive, pelo movimento negro unificado com muita força. Porque pardo é papel, repito. A gente é negro, a gente é preto, a gente não pode legitimar que, apesar da gente ter tido a colonização que nos imputou essa miscigenação, não há como se negar que o lado negro é o lado que mais pesa, porque é fenotípico. Se você tem um nariz, uma boca com certas características, você vai sofrer mais do que o branco que não tem essas características. E quando a gente traz esse debate que você trouxe no âmbito público, né, é importante a gente refletir que, primeiro, o autor do crime racial, ainda que ele não tenha percebido, e geralmente percebe-se o desconforto da vítima, Exato. Tá? Mas ainda que ele disse que não percebeu, né, ele detinha um cargo comissionado, provavelmente, que tinha uma relação de poder sobre os outros. Então, quando a gente trata de poder, quem é o detentor do poder, da forma de exploração, poucas vezes consegue ser punido com a mesma severidade do ato que ele pratica. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a injúria, ela é subjetiva. Só eu sei o que me dói. Sim, exato. Quando você fala do meu cabelo, da minha cor de pele, apesar de todos nós negros compreendermos, porque a gente vive isso no nosso dia a dia, os brancos, eles tentam não compreender, ainda que a gente diga que a gente sente essa dor. Então, nesse caso, pelo que você me trouxe, me parece muito que houve uma descaracterização da prática racial para tentar deslegitimar a fala subjetiva da pessoa que sofreu o crime. E aí, quando a gente fala de um cargo comissionado, alguém deu esse cargo para esse imputador do crime. Então, essa pessoa também não pode ter a sua imagem ferida. Então, antes mesmo de haver uma repercussão política, pública, por uma ação penal, por uma apuração interna nos órgãos da prefeitura e a criação, inclusive, de um processo administrativo, ético-disciplinar, é melhor tirar essa pessoa do quadro de cargos comissionados para não macular a imagem antes que gere mais que o nomeou. Né? Exato. Antes que gere mais. Mas aí o que é que eu tenho que dizer em relação a isso? Ainda que ele tenha sido exonerado do cargo, cabe ação judicial em relação ao caso. Ele tem e deve responder pelo crime que praticou, e o crime ele tem que ser denunciado aos órgãos competentes, que no caso seria a delegacia que instauraria o inquérito criminal para apurar. É um absurdo, no âmbito público principalmente. E numa Secretaria de Educação. Que é ainda pior. A gente sabe que a educação é a única forma de ruptura desse sistema de exploração racial e capitalista. Então, a gente precisa, inclusive, fazer pressão pública para que os educadores tenham acesso à educação racializada. Inclusive, há projetos já aprovados de introdução do ensino antirracista na rede educacional nacional, tá? Em que os professores deverão ter acesso à educação antirracista e repercutir essa educação para os seus alunos. É muito importante o combate ao racismo na base.
porque só assim a gente consegue de fato romper com essa exploração, principalmente da causa negra, pelo perpetrador do racismo. Isso é fundamental, né? Só para trazer alguns dados aqui que acabam afirmando o que a gente falou. Aqui no LinkedIn, 47% dos profissionais negros relataram já ter sofrido discriminação no trabalho. Isso são dados de 2023 também. Eu não consegui encontrar dados de 24, 25, imagino que não tenha sido fechado ainda, mas de 24 eu não consegui. 58% dos trabalhadores que relatam que precisam provar mais do que profissionais brancos para se afirmar num determinado cargo. Então, isso que a gente falou aqui não é algo tirado da cabeça do nada, isso que tem dados que provam o que a gente estava falando. E aqui tem o Instituto Locomotiva. Esse dado já é de 2024, que 76% dos entrevistados afirmaram que pessoas brancas têm mais chances de promoção do que pessoas negras. Foi brilhantemente aqui relatado também por você. E, Micael, nós estamos aqui com o tempo finalizando, já nos estrangulando. Eu queria agradecer grandemente a sua presença aqui. Eu me sinto privilegiado por poder estar nessa posição aqui de poder dialogar aqui frente a frente com pessoas tão qualificadas. Queria agradecer a Pedrina, ao Instituto Zequinha Barreto e ao Sindicato dos Químicos que proporcionaram aqui não só o espaço, mas esse debate, esse contato. E eu queria que você, se você tivesse algum contato, você já falou do escritório, se tivesse algum contato de Instagram, de rede social, enfim, que você queira deixar, eu gostaria que você colocasse isso para a gente poder divulgar um pouco mais o seu trabalho, o trabalho do grupo que você faz parte. Sim, primeiro eu agradeço também esse convite, a Pedrina por ter viabilizado a minha participação aqui no podcast. Foi um papo muito proveitoso, a gente tratou de assuntos muito importantes. A gente tem uma atuação muito importante no combate ao racismo em todo o estado de São Paulo e todo o Brasil também. Nós temos o contato no Instagram, que é o Cascone Advogados Associados. Então, buscando Cascone Advogados Associados, vocês têm contato com o nosso escritório. Eu estou no Instagram, Micael Almeida. Então, micael.almeida_ADV. Vocês me encontram no Instagram. E eu estou sempre atendendo nos plantões do Sindicato dos Químicos Unificados de Osasco, Sindicato da Construção Civil de Itapevi também. Então, são os locais onde eu costumo atender essas bases, sem prejuízo de todos os outros trabalhadores de outras bases que nos procurem também. Maravilha. Fofinho, alguma consideração final? Não, só agradecer mesmo a participação do Micael aqui, pelo esse trabalho que ele vem desenvolvendo, e para nós, do Imagina Zé, tem sido cada vez um aprendizado. A gente já tratou de temas como o caso Sônia aqui, com o Juninho, sobre os 100 anos do Clóvis Moura, e agora com você sobre esse caso absurdo, né, que ainda é predominantemente na sociedade brasileira, que é o racismo e, em específico, no trabalho. Muito obrigado aí por atender o nosso pedido e estar aqui conosco. Eu que agradeço. Agradeço a Pedrina mais uma vez, não sei se eu falei já, eu acabei esquecendo, mas agradeço de novo a Pedrina pelo contato com o Micael. Siga o Imagina Zé nas redes sociais, lá nas redes sociais de geral, @ImaginaZé, no Twitter, no Instagram, no Facebook e no TikTok. E no canal do Imagina Zé, no YouTube, como Imagina Zé. Esse foi o Imagina Zé, racismo no ambiente de trabalho. É importante que a gente discuta esse tema. Muito obrigado.